Pessoal, bom dia. Shalom Adonai a todos que estarão ouvindo esse vídeo, participando, assistindo esse vídeo. Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, correto? Pessoal, quero falar hoje sobre um ponto muito importante para nós, cristão, mas não é só nós que somos cristãos, que servimos ao Senhor. Se trata, assim, do ser humano, de qualquer pessoa, correto? Independente da sua de religião e tudo, Deus criou o homem para ele ser o quê? Correto, honesto, justo. Então Deus cria essa criatura, esse ser espetacular chamado homem, de forma genérica, para quê? Para ele ter e transmitir isso sobre a sua vida. Mas eu quero falar sobre 3 palavras que, desde a época que eu me converti, eu notei que essas palavras, assim, elas são palavras ainda detestadas, odiadas, e até mesmo assim, dentro do seio eclesiástico, dentro do meio eclesiástico, ela ainda elas são palavras assim, meio que odiada, detestada, perseguida. E aqueles que assim procedem também sofrem, carregam as marcas, né, dessas palavras. A primeira é verdade, transparência e justiça. Jesus falou sobre isso, não é? E antes de Jesus, vários profetas, além de falar, eles viveram isto, não é? Mas nós tivemos homens também que não eram profetas, não eram da nossa classe eclesiástica, né, como Sócrates, Platão, Pitágoras, vários outros filósofos, né, como alguns também fora da filosofia. Então a gente viu, assim, estudando a história, né, que alguns seres humanos que não faz parte do corpo eclesiástico, nunca fizeram, mas eles também falaram sobre verdade, transparência e justiça. E a conclusão que a gente chega no período que nós estamos vivendo agora é que tudo isto, essas 3 palavras, elas seriam muito boas assim, para resolver o problema, eu não vou dizer pessoal, eu vou dizer do mundo. Porque essas 3 palavras, elas resolvem o problema do universo todo, se o homem desejar assim colocar ela em prática. Né? Por quê? Só o que a gente está assistindo hoje na televisão, nas televisões, nas redes de televisões, na mega rede de televisão que é a internet, né? Hoje. Então essa mega rede de televisão aí, que é a internet, o YouTube, Instagram e outros mais aí, TikTok. Então elas vão transmitindo para a gente aquilo que as abertas não fazem, não é? Então quando a gente fala de verdade e transparência, é o mínimo que Deus esperaria de um ser humano, correto? É o mínimo que Deus espera de um ser humano. Só que a gente vê muito claro, quer ver vamos pegar um exemplo aqui, vamos pegar um exemplo claro aqui. O Ben Mendes, a Ronda do Consumidor. Os problemas que o Ben Mendes enfrenta, os processos, as calúnias, as perseguições,
tudo por quê? Porque ele se colocou ao lado da verdade, transparência e justiça. Em prol de quem? Em prol daquele que deveria ter voz, né? Que deveria ter voz. Porque tem aí o Estatuto de Defesa do Consumidor, tem as leis civil, tem tudo aí. Mas a gente vê assim que essa classe empresarial cada vez mais conhecem até mesmo os seus direitos. Né? Quer ver um exemplo? A gente vê assim que eles começam a gravar as reportagens e eles chegam num espaço que é público. A área onde é público, onde todo o público está sendo atendido ali. Não é? E, de repente, a gente observa assim, peraí, quando a ronda do consumidor chega, a primeira coisa que eles falam é que ali não pode gravar. Como que não pode gravar se o espaço é público? Não é? A gente vê, por exemplo, policial militar dizendo que não pode ser gravado. A gente vê tantas pessoas assim que se dizem ter conhecimento, mas eles não querem o quê? Eles não querem a verdade, a transparência e a justiça. Não é? E por causa disso a gente viu aí esses dias o repórter que foi preso aí, parece que em Recife ou Paraíba, não sei, não é? Injustamente, porque estava gravando. Né? A gente vê assim, por exemplo, a gente viu o caso do empresário aqui em Minas Gerais, que foi um absurdo. Um empresário que a gente viu assim, tá na cara que todo mundo viu, assim, que o cara é um criminoso. O cara é um criminoso, o cara é um bandido. E ele simplesmente afanou todo mundo. Depois o que acontece? Ele foi lá, fechou o seu estabelecimento, mudou para outro lugar e acabou. Né? E olha só para você ver uma coisa. E ele fez tudo isso na cara da polícia militar. Na cara, assim, ó. Né? Então, tipo assim, é quando a gente olha assim e fala assim, você vê assim que a sociedade ela está realmente corrompida. Você vê que a nossa política, a nossa polícia, todas as áreas, né? Ela está realmente corrompida. Muito corrompida. Não é? Claro, não estou generalizando. Por favor. Não é? Então, olha só. Outra coisa interessante que nós precisaríamos de estar usufruindo agora da justiça, da verdade, né? Por exemplo, os hospitais começaram a ser investigados. Olha só para você ver, um médico, a maioria desses médicos do nosso Brasil, uma grande maioria, estudaram na Universidade Federal. Ou seja, a maioria deles estudaram de graça, não pagaram nada. E eles saem de lá, aí eu fico pensando assim, o que dá na cabeça de um cara que tem uma formação, que jurou sair dali uma pessoa melhor, honesta. O que dá na cabeça desse cara que ele está envolvendo com a sociedade, com gente do bem? Entendeu? O que dá na cabeça desse cara dele simplesmente chegar no hospital, bater o ponto, virar as costas e ir embora? Sabe? Será que esse cara não pensa assim, que olha, eu tô roubando o dinheiro da minha prefeitura, eu estou manipulando as pessoas, os trabalhadores que ali trabalham, eu estou incentivando o crime naquele hospital, não é? Se alguém morrer naquele hospital, esse médico deveria ser responsabilizado como homicida, como quem matou aquela pessoa, não é? E a gente vê assim, quando alguns vereadores, repórteres, começaram a investigar a classe médica, não é? A gente vê assim que o próprio Conselho de Medicina nunca